na medida que você foca, né, em alguns aspectos que, de uma certa forma, limitam o uso dos recursos hídricos na região, de forma que você possa vir a ampliar essa utilização, é uma forma de você pensar e enfrentar a questão das mudanças climáticas no médio prazo. Estou pensando pelo lado da escassez, né? Pelo lado do excesso, aí eu acho que eu não vejo o comitê, fora ele ser um elemento de opinião, de discussão do plano de macrodrenagem e coisas desse tipo que possa vir a ocorrer, mas não vejo ele como um elemento que influencie diretamente algumas políticas públicas que possam contribuir, né, para esse lado das mudanças climáticas, que é o lado do excesso, não da escassez, né? Excesso de chuvas. Então, a questão de mudança climática era algo discutido, mas de uma forma, digamos, distante, né? Aquela visão do urso em cima de uma placa de gelo, né? E a Antártica, o Polo Norte se desfazendo a respeito, né? Mas muito longe, não está aqui, né? No nosso pé, e é uma percepção de que só a preocupação, acho que isso da natureza humana, infelizmente, só a preocupação e alguma ação decorrente dessa preocupação a partir do momento que existe um risco à própria sobrevivência humana, né? Então, ações para mitigação de inundações, né, ou de secas, elas ocorrem quando há de fato uma mudança tamanha em que as pessoas se veem afogadas ou então morrendo de sede, né? Os projetos, em geral, eles são feitos para resolver um problema, né? Eles são feitos para atingir um resultado que é para resolver um problema da sociedade, da população, daquele bairro, daqueles bairros, ou daquele determinado território. Projetos amplos que envolvam, né, uma lógica de território mais ampla, que poderiam estar aí, assim, mais diretamente associados à questão das mudanças climáticas numa escala regional, são poucos, né? A gente vê mais como eu quero dizer assim, todo projeto tem alguma relação com a questão de mudanças climáticas, para quem mesmo que as pessoas não escrevam a palavra mudanças climáticas, mas eles estão relacionados. Quando você faz um trabalho de saneamento que dá maior qualidade para o recurso hídrico que vai chegar na estação de tratamento de água, você de certa forma está contribuindo para a minimização de emissão de gás carbono. É essencial. Acho que hoje em dia, enquanto está vivendo o problema das mudanças climáticas, né? Então, é um tema que está entrando no comitê agora. Inclusive, no Comitê da Baixada Santista está sendo feito um movimento para efetivamente avaliar a questão das mudanças climáticas, como é que se dá, fazendo um piloto para transmitir para outros comitês. Então, é uma questão essencial, a gente está vivendo o problema e tem que assumir. Então, antes o problema era chovia demais, agora o problema é chove de menos. E se chove de menos, é temporário ou vai ficar para sempre? Então a gente vai acompanhando o tempo, isso aí pelo jeito está ficando para sempre. Deixa de ser uma exceção, passa a ser um novo quadro em que a gente está atuando. Então a gente tem que como tem que adaptar a mudança climática, tem que se adaptar nas questões técnicas para essa nova realidade que se apresenta. A relevância deveria ter um negócio assim, tá na prioridade, devia estar dentro devia ser um eixo necessariamente priorizado, né? A gente até na política de São Paulo, e nós temos ainda o apoio, né, que é dentro dos programas chamados Programa de Duração Continuada, que é um patamar bastante estratégico, né, de você implementar todas as ações do comitê, né, os PDCs chamados. E você tem programas que vislumbram exatamente essa preocupação, né? Mas a gente não tem assistido
essa questão entrar com muita força na agenda, né? E se tornar uma preocupação aí do dia a dia dos comitês. Nós terminamos uma pesquisa ano passado, foi ano passado, é um projeto CNPq que estudou os impactos da crise de eventos relacionados com mudanças climáticas ou eventos extremos no Sul e aqui, uma análise comparativa, e no caso nós pegamos a crise de 2014 que tem ela tem um corte, ela é marcada por uma questão climática, né, que é a escassez, né, a diminuição dos índices aí de chuva e tal, e que tem repercussões muito sérias, né, em todos os níveis. E aí nós avaliamos qual foi a resposta. Várias pesquisas saíram nessa linha, mas especialmente no caso do planejamento territorial, em que medida isso deu resposta. E incluímos o comitê de bacia nessa análise. E aí o que nós vimos naquela situação é que o comitê ele não foi protagonista da agenda da crise, né? Ele foi muito levado, assim, ele não tomou a frente, diferentemente do que, por exemplo, se passou no Sul quando das enchentes. O comitê, inclusive, foi criado por causa das enchentes lá. Ainda não existe um consenso, né, da sociedade com relação ao tema. Falta muito essa percepção de que isso, de fato, está afetando as nossas vidas e vai afetar cada vez mais. São Paulo, por exemplo, nunca mais recuperou os níveis dos mananciais. Cantareira, você pode observar que está sempre abaixo. Guarapiranga, o manancial está abaixo, né? E os outros sistemas também, a gente continua, nunca mais teve uma recuperação. Não há previsão de uma recuperação desses sistemas, né? E fico muito preocupada a forma como os próprios comitês, por exemplo, o Comitê de Bacias do Alto Tietê, na época da crise hídrica, ele não participou da discussão da escassez hídrica em São Paulo. Ele foi excluído pelo Estado, pelos segmentos do Estado, foi excluído das discussões, e só depois de muita briga mesmo, né, que eles inseriram o comitê na discussão, né? Eu acho que essa questão das políticas de mudança climática, elas se colocam hoje como um imperativo para a gente discutir dentro do sistema de recursos hídricos. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção, o comitê precisa de se debruçar mais qual é a relação das políticas de mudança climática com a conservação e a recuperação dos mananciais. Eu acho que nós poderíamos pensar, eu tenho conversado com alguns colegas de algumas cidades e com membros da sociedade civil, sobre o estabelecimento de pagamento por serviços ambientais dentro do sistema de recursos hídricos. Como é que a gente poderia remunerar o conservador produtor de água? A gente já tem isso, não é uma questão inédita. Isso já existe na bacia extrema, né? Você tem o conservador produtor de água que recuperam as nascentes, conservam as nascentes, as APPs, então eles têm estímulos, inclusive remunerados, para a proteção da água. Então, e essas são questões que têm a ver com a política de mudança climática. Eu entendo que o comitê ele deveria estar muito mais atento às consequências que as mudanças climáticas podem trazer sobre o recurso hídrico e tentar, então, a partir daí, estabelecer alguns procedimentos ou algumas diretrizes de como melhor se apropriar desse recurso, né? Se apropriar no sentido de amplo, né? De utilizar, de proteger, de promover, porque eu não creio que o comitê ele seja o fórum adequado
uma discussão mais ampla a respeito das questões de mudanças climáticas. Ele não pode deixar de levar em consideração no momento que vai fazer, por exemplo, um plano de bacia, onde eu tenho que ter uma visão de futuro de 20 anos, de 30 anos, é fundamental que eu pense, né, nas consequências, mas não na querer influenciar em atividades que possam interferir com ou ter uma participação na questão da mudança climática.